Oi gente, bem-vindo ao canal, eu sou Marília Miranda e hoje eu vim trazer dicas para você como você deve lidar com a ansiedade e com o estresse. Você está passando por isso? Você anda aí sem dormir, sem pensamentos claros, sem saber o que fazer por causa da ansiedade, do estresse e você está se cobrando muito? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que essas dicas que eu vou trazer aqui hoje, assim como me ajudaram, vai ajudar você, tá bom? Então, eu não sei se você já passou por isso, mas eu vou contar aqui a minha história para vocês poderem entender e tentar ver se identifica com vocês, para você estar aplicando os métodos que eu usei, tá bom? Em 2018, 2019, eu estava vivendo um estresse muito alto, numa ansiedade muito alta, porque eu queria mudar do emprego e quebrar alguns vínculos com algumas pessoas e eu não estava conseguindo, porque eu ficava com dó de deixar pessoas na mão, eu ficava com dó de sair daquele trabalho e aquele lugar não dar continuidade, porque eu estava me achando autossuficiente, não, eu estava me achando, porque eu estava me achando muito boa naquilo que eu fazia e achava que ninguém mais ia conseguir. E todo mundo é substituível, né? Todo mundo é substituível. O que eu sei fazer, tem pessoas que sabem fazer muito melhor. E naquela época eu estava vivendo nesse conflito. Ah, e se eu deixar essas pessoas, como que vai ser? Pô, já fiz tanto. Sabe aquela coisa de se achar algo importante ao ponto de não existir pessoas que não substituíssem aquele lugar e aquele lugar pudesse vir abaixo? Enfim, eu entrei nesse estado de querer mudar, de querer quebrar o vínculo e não conseguir, que eu só conseguia viver num estado de raiva, de questionamento. A minha mente não parava de falar. Ela falava noite e dia. Eu não conseguia ter uma noite de sono completa. Eu dormia 1, 2 horas e logo acordava e já começava, minha mente bombardeava com tanto questionamentos, com tantas brigas. E eu estava vivendo num estágio com um filho pequeno de 4 anos que eu precisava crescer. Eu queria crescer, eu queria ser algo que eu pudesse sustentar o meu filho e nada faltar para ele. Então eu coloquei essa carga sobre mim e queria porque queria, só que eu não conseguia quebrar os vínculos, sabe? Os vínculos com aquelas pessoas, porque eu gostava demais, eu curtia muito. E acabei me prejudicando. Por não querer prejudicar os outros, acabei me prejudicando. No ponto que eu fui parar no médico com paralisia momentânea nos braços. Eu não conseguia movimentar os meus braços. Eu dava o comando para levantar e eles não vinham, eles não funcionavam. Quando eu parei no médico, o único problema que tinha era cortisol num nível muito alto. E eles não conseguiram achar a causa. Fizeram exames para tentar entender o porquê que eu não estava conseguindo movimentar os braços e não tiveram uma resposta. E aí falou assim, eu vou te mandar tomar um soro, porque você anda muito estressada, cortisol é um hormônio que é do estresse, então vai, senta lá, toma um soro, se não voltar, a gente vai tentar fazer outros tipos de exames. Mas só nesse ponto eles já entenderam que poderia ser o estresse, né? E quando eu sentei lá para tomar um soro, eu fiquei indignada e eu comecei a ficar inflamada internamente, mais inflamada do que eu já estava. E aí uma enfermeira sentou ali do meu lado, naquelas cadeiras que a gente fica tomando soro, e começou a conversar comigo. Ela começou tipo fazer um momento de terapeuta, sabe? Começou a fazer umas perguntas e eu não queria responder direito. Eu só balançava a cabeça e fazia assim, sabe? Não dava uma resposta definitiva, mas ela, nas conversas dela, ela começou a me acalmar. E teve um momento bem interessante que ela falou assim, seja lá qual o problema que você está enfrentando, entenda que hoje aqui, você está muito longe dele. E aqui ele não pode te afetar. E nisso, parece que tinha virado alguma coisinha. E eu fiz... Nessa que eu fiz isso, os meus dedos começaram a se mover, eu comecei a movimentar os braços e voltou só pelo fato de estar sentada. E ela falou assim, ai mãezinha, quando você se sentir muito estressada, vem pra cá, conversa comigo, me procura, dê o nome dela, me procura que eu te ajudo, porque você anda muito cansada, você está se cobrando demais. Praticamente o papel de um terapeuta, foi um anjo na minha vida aquele dia.
E quando eu saí dali, eu vi que todo o problema que eu estava passando era porque eu estava criando. Com ansiedade de querer mudar e não conseguir, de ficar presa às pessoas, de ficar estressada, não achar solução. Porque quando a gente está muito tagarela, pelo menos eu naquela época, a minha mente não parava de falar. Ela brigava com todo mundo, ela discutia, eu me achava vítima de tudo e de todo mundo que estava ali ao meu redor, porque eu não estava conseguindo me desligar de um lugar. Então eu começava a colocar a culpa na pessoa, porque a pessoa era incapaz de fazer as coisas, colocava a culpa em todo mundo. Todo mundo para mim era culpado. E eu era coitadinha daquela situação. Mas era simplesmente a minha mente falando isso para mim. E na verdade não era. As coisas não estavam ruins, as coisas não estavam do jeito que eu gostaria que fosse. Mas a situação em si não era boa, não era ruim, era boa. Eu tinha um trabalho, eu tinha um salário bom, mas eu queria mais. E por eu querer mais, essa ansiedade me trouxe desgastes, me trouxe raiva, me trouxe indignação, me trouxe estresse, porque eu não conseguia ver o que estava de bom ali naquele momento e que eu poderia ter total apoio das pessoas que estavam ali para me sair. Mas a minha mente criava situações no qual acabava me deixando assim, dessa forma bem agitada, bem com raiva, ao ponto que me levou a ter paralisia. Eu nunca tinha ouvido falar nisso, que cortisol, excesso de cortisol pode causar essas paralisias momentâneas. E não foi por muito tempo. Começou de manhã, na parte da manhã mesmo já parou, tipo umas 9 horas, quando foi umas 11 horas mais ou menos, eu já tinha voltado com o movimento. Foi só esse período que eu achei muito estranho. Minhas mãos, elas tinham ficado todas assim, dessa forma, eu não conseguia movimentar, tudo enrijecido. Foi bem confuso e bem assustador. E por causa dessa situação, foi onde eu comecei a buscar como que eu poderia mudar para baixar os níveis de cortisol, para ser um pouco mais leve, menos estressada e menos ansiosa. Que eram as coisas que os médicos falaram que eu estava vivendo. Muita ansiedade e muito estresse. E aí, ao pesquisar, ao estudar, fazer estudos, eu pude ver que através de viver no presente, fazer meditações ou orações, ter mais clareza, ter mais foco, não deixar a sua mente ficar criando histórias que me trouxe a tranquilidade que eu tenho hoje. Hoje eu tenho projetos, hoje eu tenho sonhos, tenho metas, mas eu não fico mais estressada, com raiva e nem culpando os outros. Quando eu passei a me autoconhecer, eu consegui entender que aquela situação que eu estava vivendo era tudo fruto da minha imaginação, era tudo fruto que a minha mente falava para mim. E aí eu consegui me desligar daquele lugar, eu consegui quebrar os vínculos com as pessoas que estavam me deixando sufocada. Eu pensava que estava me deixando sufocada. Aí eu consegui quebrar os vínculos, consegui me desvencilhar, não vivia situações que a minha mente falava se eu deixasse aquele lugar, como que aquele lugar ia acontecer, o que ia acontecer. Não aconteceu nada daquilo. E aí eu pude ver que a nossa mente, ela pode ser um pouco perigosa, dependendo se você deixar ela do jeito que a minha estava. Tudo, tipo, qualquer coisa que pensar, tá tudo certo e achar que é normal ter os pensamentos que tem. Vocês fazem isso? Vocês deixam sua mente conversando, brigando com pessoas, tirando satisfação? Se você está fazendo isso, para de fazer isso. Porque são situações que é só ilusão e vai te causar emoções negativas, prejudiciais para o seu corpo. O cortisol em níveis altos pode te trazer danos no corpo, tá bom? Para a sua saúde, tá certo? Então, se você deixa sua mente brigando, resmungando, culpando, reclamando, tenta trazer ela para o agora e comece a observar o que está no seu redor. Veja quem está do seu lado, mesmo que essa pessoa que está do seu lado agora seja a pessoa que está causando, mas veja o por detrás, se é só sua mente que está falando isso ou se é uma verdade. Porque a mente tem os hábitos de mentir.
tá bom? Ela sempre vai criar histórias ilusórias, sempre histórias mentirosas, que às vezes não é o peso em si, às vezes é só uma situação que aconteceu e aí você potencializa aquela situação de uma forma drástica. Então, se você deixa sua mente aí pensando, aleatoriamente, se você fica conversando no sentido de briga, de culpar, de tirar satisfação, de se achar vítima, de se achar injustiçada, traga sua mente para agora e comece a analisar, veja o quanto que você tem de saúde, veja o quanto que você pode se livrar dessa situação, trazendo a solução. Então, viva no momento agora. Uma das coisas que eu comecei a aprender é viver no momento agora. Porque eu queria tanto me desligar daquele lugar para alcançar tal coisa, que eu acabei ficando neurótica nos meus pensamentos. Completamente confusa, perdida. Totalmente desequilibrada emocionalmente. Que no caso ocorreu não só na minha saúde, mas no meu relacionamento, com a minha família, com os meus amigos. Porque eu queria me desligar de todo mundo. Porque para mim todo mundo era um problema. Então, se sua mente está fazendo isso, se sua mente está te sugerindo isso, faça isso que eu estou te pedindo. Conversa com você mesmo, faça perguntas. Isso é uma verdade? Até o que ponto é uma verdade? Mas não seja aquela pessoa birrenta, mal criada, que vai responder: ah, isso sim, aquela pessoa fez isso. Ou isso é uma verdade? É verdade sim. Não queira responder da mesma forma que sua mente já está trazendo. Seja sincera com você mesmo para você conseguir sair dessa situação. Traga clareza e mais leveza aos teus pensamentos. Pô, essa pessoa realmente tem 100% de culpa? Ou será que você também tem parcela de culpa nessa situação? Ou é porque você não consegue falar não para essa pessoa? Tá, mas por que você não quer chatear essa pessoa, mas você está se machucando? Entendeu? Quando você não se ama, você não está amando o outro. Porque nesse caso que eu contei para vocês, que eu queria me desligar de algumas pessoas, mudar daquele lugar do trabalho, eu não estava me amando, ao ponto de causar tanto mal a mim mesma e a outra pessoa estar bem. E quando tudo trouxe a clareza, quando tudo veio à tona de que era só a minha imaginação, os meus pensamentos eram fruto da minha imaginação, de que aquela empresa ia falir, de que aquela pessoa ia se perder, que era tudo uma mentira, que quando saía a pessoa hoje está muito bem, já viajou, já saiu, já até mudou de lugar, entende? A empresa avançou, então são só mentiras que a sua mente conta. Então, e você acaba ficando numa situação desfavorável, porque você vai acabando com a sua saúde, tá bom? Então, esteja presente, faça pergunta para você, tenta olhar a resposta mais com leveza. Busque a resposta. Queira estar mais leve. Quando você estiver ficando com raiva, quando você estiver ficando nervosa ou nervoso, começa a fazer perguntas. Ei, por que você está ficando nervoso? Pô, essa situação é para isso? É sério que você vai ficar nervoso por causa disso? Vamos buscar resolver esse problema? O que eu posso fazer em relação a esse assunto? Como que eu posso resolver isso? E você vai fazendo esses questionamentos para você, além de você se acalmar, você consegue trazer a solução, você consegue ter mais clareza mental. Quando a sua mente começa a discutir com alguém, ou a culpar alguém, ou brigar no trânsito, ei, precisava disso? Ei, sabe o que é isso? É você olhar para você e querer trazer a verdade sem as mentirinhas que a mente gosta de criar. Então faça esses passinhos de estar presente no momento agora, se questionar, que esses passinhos já vai te ajudar a diminuir a raiva, o estresse, a indignação, a ansiedade, tá bom? Ter metas, ter foco, ter sonhos, desejos, não impede de você ser uma pessoa calma, ser uma pessoa leve. Seja mais flexível, entenda que as coisas não estão 100% no seu controle. Eu sempre gostei de ter controle de tudo e não queria passar por algumas situações. E mesmo querendo ter o controle de tudo, acabava passando pela situação porque eu não conseguia ter o entendimento que não é 100% das coisas está ao nosso controle. Sempre vai depender de pessoas, de terceiros. E está tudo bem. Quando você traz essa clareza para você, que você assim, eu tenho metas e tenho foco.
E hoje não deu para mim fazer aquilo que eu precisava para alcançar aquilo. Tudo bem, era para acontecer dessa forma. Você não precisa ficar com raiva, não há necessidade de você ficar com raiva, preocupado, ansioso. Viva o momento que você precisa viver naquele dia e amanhã faça de uma outra forma. Busque uma solução, tá certo? O que você tem que sempre estar atento e sempre te questionar é: a raiva não vai me trazer solução. O estresse não vai me trazer solução. A ansiedade não vai me fazer chegar lá. A ansiedade vai te fazer ficar perdida. A ansiedade vai te fazer você não saber o caminho que você precisa percorrer. Você entende? O estresse não vai deixar você ver o foco, porque você vai começar a querer culpar terceiros ou a si mesmo por causa de situações que não aconteceram da forma que você queria. Eu tenho o hábito de criar roteiros para o meu dia por dia do meu trabalho, até mesmo para mim poder lidar com o trabalho, com minha família, com meu filho, com as refeições aqui em casa. Então eu tenho esse hábito de trazer para mim não deixar nenhuma área desfocada. Então eu tenho tipo das 7 da manhã até as 10h30 eu trabalho. 10h30 eu paro meu trabalho, vou fazer o almoço, faço o almoço que precisa ser feito, vou buscar meu filho da escola, aí nós almoçamos. 1h da tarde eu volto para o meu trabalho, até as 4h. Deu 4h da tarde, eu vou brincar com meu filho. Tenho meu marido também, que a gente, nesse horário das 4 em diante, a gente sempre está fazendo programações em família. Mas antes não era assim. Antes eu era focada no trabalho de segunda a segunda. Eu gostava de ter o controle de tudo. Não dava tanta importância para as necessidades do meu filho de querer brincar. É filho único, então só tem eu e o pai. Então eu não dava necessidade. Ele não tinha celulares que nem muitos pais dão celular. Eu não gostava de dar celular para a criança muito cedo, muito nova. Então, ele sempre tinha que brincar sozinho. E eu não percebia disso, eu não dava importância naquela época de 2018, 2019, da forma que eu dou hoje. Eu não dava importância para o meu relacionamento da forma que eu dou hoje. Que antes eu era focada 100% só no trabalho. E às vezes, quando eu tenho essa regra de 10h30 parar para poder fazer o almoço e buscar meu filho na escola, se às vezes isso sai do controle porque surgiu um imprevisto, hoje eu não me estresso. Eu só falo assim pra mim: ei, se acalma, vai pra cima, de boa, relaxa, vamos ver o que vai apresentar hoje. Entendeu? Então eu sempre estou me acalmando quando as coisas não saem da maneira que eu gostaria que saísse. Tem dias que eu acordo e não tô a fim de trabalhar. Como eu trabalho de casa e é 100% a minha responsabilidade, eu sou a minha patroa, e às vezes eu me cobro, às vezes não. Segunda-feira mesmo era um dia que eu gravo, eu tenho o hábito de gravar na segunda-feira, só que eu não estava nem um pouco inspirada. Aí o que eu fiz? Bom, já que você não está inspirada, trabalha com a área de marketing, vai fazer divulgações, faz isso. E fiz. E tá tudo bem. Chegou na quinta-feira, agora vamos lá gravar? Olha, segunda-feira que eu faço gravação, só fui gravar na quinta, para que na outra semana eu já postasse, porque toda toda quarta e sexta eu posto no canal. Então eu precisava postar para a próxima quarta-feira. Então na quinta-feira eu gravei para já deixar agendado. Então sempre eu estou tentando trabalhar de uma forma onde que eu tenha tempo, que eu não fique naquela correria, aquela coisa de que eu preciso fazer. Se fosse na segunda, eu ia ter que gravar um vídeo todo de qualquer jeito para vocês. E não é uma coisa que eu gosto. Eu gosto de gravar um conteúdo que vai mudar, que vai ajudar vocês, assim como me ajudou. E eu gosto de trazer experiências que me ajudaram, ou estudos que eu fiz, que eu faço, para poder ajudar, para contribuir com vocês. Porque eu tive nesse estado de ansiedade e estresse no nível tão alto que paralisou o meu braço. Então, poxa, deixa eu passar isso pro pessoal, tentar viver hoje no presente, porque eu sei que muitas pessoas hoje é muito ansioso e muito estressado. E por pouca coisa, e não vale a pena. Você vai perdendo a saúde. Eu estava perdendo a minha saúde porque eu vivia com dor aqui, assim, ó. Essa região aqui era tudo dolorida.
Eu tomava remédio para dor de cabeça quando acordava. E a cada 4 horas eu tomava o remédio para dor de cabeça, porque ela não passava, de tão estressada que eu era. Eu ia dormir tomando remédio para ver se eu conseguia dormir. E minha cabeça o tempo inteiro. Eu era estressada em casa com o marido, com o filho, com os amigos, com familiares. Eu não queria conversar com ninguém. Eu queria só resolver minha vida financeira. E não estava resolvendo. E não resolveu. Depois que eu busquei o equilíbrio, depois que eu busquei me conhecer, que eu trouxe a leveza, hoje eu não preciso fazer tanto esforço para conseguir fazer minha vida financeira fluir. E eu fazia a mesma coisa lá atrás, só que não obtinha resultado nenhum. E hoje, com mais leveza, com mais clareza, com mais menos cobrança, hoje eu consigo obter resultado. Entende? Você entrar nesse lugar de estresse, raiva e ansiedade não vai te trazer o resultado que você gostaria. Às vezes vai te trazer problemas de saúde, mais dor de cabeça e não solução. Então tenha clareza daquilo que você quer, seja mais flexível com você, esteja vivendo o presente, viva o momento que você precisa viver para cada dia. Saiu do controle, não perca a paciência, não perca o equilíbrio, porque as coisas não saem do jeito que você queria. Aceite e tá tudo bem. As coisas vão funcionar mesmo saindo do seu controle, beleza? Delegue mais trabalho às outras pessoas. Divida esse peso que você carrega com outras pessoas. Eu carregava muito peso porque eu achava que se eu não fizesse da minha forma, do meu jeito, nada ia dar certo. E aí quando eu aprendi que, ou melhor, quando eu comecei a executar, a entregar tarefas, a delegar tarefas para terceiros e esperar o resultado independente da forma que ela vai fazer, eu comecei a ver que, poxa, não é que deu certo? Ela não usou o mesmo método que eu e funcionou. Poxa, ele fez a coisa que eu queria fazer, só que fez de uma outra maneira e deu certo. É a mesma coisa de fazer um bolo, de fazer um arroz, de fazer uma comida. Cada um tem um método de fazer, cada um tem um método de cortar, cada um tem um método de dirigir, cada um tem um método de trabalhar. E todos eles vão fazer o resultado final que precisa. Tem pessoas que não dirigem da mesma forma que eu, mas vai para os lugares onde que precisa ir. Seja ele lerdo, seja ele costurando de uma forma imprudente, não importa. O importante é que ele chegou lá naquele lugar são e salvo. Não prejudicou ninguém também. Não importa se ele foi devagar a vida toda, se andou 20 por hora o tempo inteiro. Ele chegou no objetivo dele, ele chegou onde que ele precisava chegar, mesmo eu andando a 100. Compreende, gente? Então, às vezes, para você chegar no determinado lugar, não importa como que a pessoa vai fazer. Se vai ser a 20 por hora ou se vai ser a 100. Se vai ser picotando ou triturando. Se foi refogando ou não foi refogando. O resultado final vai dar certo. Então, faça esses passinhos. Vigie os seus pensamentos. Faça perguntas para você. Se questione o porquê que você está assim. O porquê que você acha que tem que ser dessa forma. Se questione o tempo inteiro. Não se permita ficar estressado. Se acalma, faça meditações, faça uma oração. Busque a maneira que vai fazer você relaxar. Se é andar, vai andar. Se é correr, vai fazer corrida. Se é se exercitar, se exercite. Mas busque não se permitir ficar por muito tempo estressada. Sair do equilíbrio, gritar, brigar, se sentir injustiçada, se sentir vítima. Essas coisas não vão te levar para onde você gostaria. Então, tenha alguém, algum mentor ou alguma pessoa que seja que você admira, de como que as pessoas precisam ser mais leves, tá certo? De onde que chegaram, se foi na base do estresse, de remédio, de tantas coisas, ou se foi numa forma mais tranquila. Então tenha um mentor que saiba mais que você, que trilhou os caminhos, não igual a você, mas que chegou onde que precisava chegar. Tá bom, gente? Então faça esses métodos que eu sei que vão te ajudar, assim como me ajudou. Cria hábitos saudáveis de relacionamento.
queira estar com seus filhos, com seus maridos, ter momentos. Ai, meu casamento é uma porcaria. Tal, por que ele tá uma porcaria? Se pergunte, às vezes o problema está em você e não no outro. Ah, eu sou muito estressada. Tá, por que você é estressada? O problema está em você e não no outro. Na maioria das vezes o problema está em nós, tá, gente? Nós que não gostamos de aceitar que nós somos o problema de alguma coisa. A gente sempre acha que nós somos solução, a gente ajuda e a gente não recebe agradecimento, a gente é sempre o injustiçado, sempre querem passar o rodo na gente. O porquê? Então começa a se questionar, queira se conhecer, se conheça, queira ser mais leve, mais paciente, mais flexível. Combinado? Que as coisas vão fluir, tá certo? E vão te levar a lugares muito maior do que você gostaria. Às vezes mudar a rota não significa que não deu certo. Mudar a rota significa que você está planejando melhores caminhos, tá certo? Combinado, gente? Espero que esse vídeo te ajude e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!